Cheguei, eu sou o Cadu Menezes e esse é o canal Corre Cadu e eu tô aqui na Agrovila de Santa Terezinha, em Castanhal, para a largada da Cabanos Marathon, que vai acontecer agora. Às 5 horas, 18 minutos e 35 segundos, já tá rolando a contagem regressiva, a galera tá ali. Hoje é a prova de 21, amanhã é a prova de 42 e pode fazer também os 63 km, mas eu tô só nos 21. Bora, galera! Vamos lá! Não amanheceu ainda, vai amanhecer durante o percurso e a gente vai até Castanhal. Vocês estão me vendo aí? Acho que não, né? Bom, dá pra ver quase nada. Tem uma moto aqui de apoio iluminando aqui o caminho, porque a largada aconteceu às 5h18 e ainda tá escuro. Por aqui o dia começa a querer clarear, mas tem uma neblina hoje que tá impedindo aí a claridade de começar a aparecer. Vamos ter que esperar mais um pouquinho para começar aí a contar nossa história. Quilômetro 5, primeiro posto aí de hidratação. Boa! Aí, garoto, vamos lá. O tempo vai passar, você também vai. Tá calor, já suei bastante. Deixa eu lhe dizer, deixa eu lhe dizer, tudo está tão diferente agora. Selvagens vieram nos dizer: vento não é areia, bebeu água da chuva. Bom, quilômetro 7, um terço de prova aí. Dá pra começar a contar aí a nossa história de hoje, né? História não, cara. Um massacre que aconteceu aqui na região do Pará. Na época, a província do Grão-Pará, que era governada por Bernardo Lobo. A gente vai falar aí já sobre ele. Nossa história de hoje está extremamente ligada ao nome da corrida, que é a Cabanos Marathon. Prova aí que tem duas distâncias, 21K e 42 km. O 21K tá rolando hoje no sábado, os 42 amanhã. E você pode fazer também o desafio, os 63. A nossa história de hoje, ela tem início ali, aí mais ou menos no meio para o final do ano de 1834, mas ela só vai explodir mesmo, só vai estourar no dia 6 de janeiro de 1835, quando um grupo de mestiços, negros e índios, a maioria deles marginalizados pela sociedade, se revoltaram e se aliaram, por incrível que pareça, a uma elite que também estava revoltosa por conta das decisões do governo provincial. O governo provincial, ele era escolhido pelo Império. Você sabe que o Império ficava bem longe daqui dessa região. A Revolução da Cabanagem, ela tem início ali em Belém do Pará, mas a sede, né, do Império, ela ficava no Rio de Janeiro. Ou seja, as decisões tomadas no Império, elas eram muito desconexas da realidade da região. E muitas das vezes os governantes escolhidos, eles eram completamente desligados do problema da população. Esse grupo de revoltosos, juntamente com senhores de engenho daqui da localidade, invadem então no dia 6 de janeiro o Palácio Provincial e retiram de lá o governador Bernardo Lobo. E ele é assassinado no meio da rua, na frente de todo mundo, para todo mundo ver que a partir de agora quem mandava ali era uma outra galera. Quem assume aí então o governo provincial é o Félix Malcher, um senhor de engenho que era um dos líderes da Revolução, junto com os irmãos Vinagre e também o Eduardo Angelim. Félix Malcher, ao assumir então a província do Grão-Pará, ao invés de se alinhar aí às necessidades, né, dos revoltosos, ele começa a se aproximar do governo provincial. Ou seja, fez exatamente o contrário daquilo que se esperava dele. Consequentemente, ele ficou apenas 1 mês e meio no poder. O que aconteceu com ele? Os irmãos Vinagre, juntamente com a galera toda lá, se reuniram novamente, invadiram o palácio e arrancaram ele de lá e mataram ele, assim como mataram o Bernardo Lobo. E aí, quem assume o poder então é Francisco Vinagre.
Passamos aí do quilômetro 10, segundo ponto de água. Vento não leva areia, que bebeu água da chuva. Apesar de não estar tão quente, tá muito abafado, muito suor, então tem que hidratar. Aproveitando aí para dizer que a prova, bom, a gente pegou um retão, tem acho que um trocamento mais um pouco à frente, depois a gente pega um outro retão. E cara, é um tobogã, ou a gente tá subindo ou a gente tá descendo, mas sei lá, tô com a sensação de quem tá subindo mais do que tá descendo. Diferente aí do Félix Malcher, o Francisco Vinagre ele conseguiu ficar um pouquinho mais no poder. Ele começa a sofrer aí algumas repressões do governo regencial. E a galera, cara, os revoltosos começaram a ficar mais revoltos ainda. Os caras já estavam começando a falar da separação da província do Grão-Pará, independência. E aí então o governo regencial começa a ficar de olho. Bom, tô falando muito aí em governo regencial. Deixa eu só abrir um parênteses aí para explicar o que foi o governo regencial. Você que foi um bom aluno de história deve se lembrar que Dom Pedro I, ele, enquanto era imperador, foi chamado aí, foi convocado, obrigado a voltar para Portugal. E aí então ele simplesmente abandona aí aqui o seu trono e deixa aqui no Brasil, também ele abandonou aqui no Brasil, o seu filho Dom Pedro II, que ainda era uma criança e consequentemente não podia assumir o trono, só poderia assumir aos 18 anos. Então esse período do Dom Pedro II, criança, até o período que ele assume o império, o Brasil então passa por um período regencial. Foi governado aí por alguns nobres, né, ligados à corte, que oscilaram aí no poder. Muitos deles quiseram até assumir o poder de vez, definitivamente. E por isso que Dom Pedro II foi emancipado e aos 15 anos então ele assume aí o Império Brasileiro. Bom, o que você estava fazendo com 15 anos de idade? Eu pensava em ir pro Maracanã e ir pra praia. A galera de hoje só quer saber de Minecraft e Free Fire, mas cara, com 15 anos o cara já era o imperador do Brasil. Aí, Milena! Olha aí, Milena! Teu parceiro aí de faculdade. Milena, vou falar na tua língua atual mesmo. Seguinte, largamos aí 5h20, percurso show. E agora eu tô com esse cara aqui, o Cadu, cara maneiro. Então aí, beleza? Milena tá carioca demais, né? Olha aí, cara. Carioca, não, cara, carioca, vocês. Pô, muito bom, cara. Hoje, posso dizer, seja bem-vindo. Você que já é mais paraense do que muita gente aí. Todo mundo fala isso. O rei do açaí. Com certeza. É. Vai, guerreiro. Eu sangrarei na terra dos cabanos. Francisco Vinagre então permaneceu aí um pouquinho mais de tempo no poder do que o seu antecessor. Ele fica aí alguns meses a mais, mas também logo em seguida cai aí, derrubam ele do poder, e aí quem chega ao poder é o Eduardo Angelim. Bom, o Francisco, ele atende aí, né, algumas das reivindicações dos cabanos. Quando ele começa a perceber que a pressão do governo regencial era muito forte, ele começa a voltar atrás aí de algumas decisões, e aí então a galera não curte, cara. E a galera já tava falando em separação do restante do Brasil, independência aí da província do Grão-Pará. Então, quer dizer, o negócio começa a ficar mais tenso, a rebelião começa a ganhar mais corpo, e aí, ó, os caras lá no Rio de Janeiro começam a ficar de olho, porque daquela revolução ali poderiam surgir outras pelo Brasil, assim como surgiu o período regencial. Foi o período que mais tivemos aí rebeliões pelo Brasil. A gente teve a cabanagem, a sabinada, a praieira, a balaiada e também a Revolução Farroupilha. Quilômetro 14 já, a neblina aí já foi se dispersando, o sol começando a aparecer, 2/3 de prova. Tô cansado. Eu forcei bastante aí no início, porque tava escuro, tava mais fresco e eu não tinha como contar a história, então eu resolvi forçar um pouco mais. Agora eu já tô com um ritmo bem mais lento.
15, mais um posto de água. E agora a gente vai virar aí em direção a Castanhal, chegar aí no nosso destino. Opa, lá no Castanhal Esporte Clube. Aí, ó. Ei, Marudá! Mais pra frente a gente vai estar lá no desafio Maiandeu. Valeu. 8 meses aí do início da revolta, nós já estamos no terceiro líder, cara. Agora sai Francisco Vinagre e entra Eduardo Angelim, um cara que prometeu aí ser um pouquinho mais radical, se alinhar aí muito mais aos revoltosos cabanos. Bom, deixa eu falar um negócio. Cabanos, cara, é o nome que era dado pejorativamente. Foi o nome que foi dado pelos seus opositores. Na verdade, eles se intitulavam como patriotas. Eles se autodenominavam como patriotas. Mas como eles viviam aí... Bom, existem algumas versões que como eles eram ribeirinhos, viviam em cabanas, né? Por isso recebeu o nome de cabanos. Outra versão também é que eles usavam aquele chapéu de palha, que é muito comum aqui na região. Então, aquele chapéu também era chamado de cabana. E aí veio aí o nome Cabanos, né? Que acabou ficando conhecido como a Revolta da Cabanagem. No período aí da liderança, então, de Eduardo Angelim, a galera começa a ficar um pouco mais exaltada, os ânimos começam a ficar um pouco mais aflorados. E aí então, cara, não tinha outra opção ao governo regencial a não ser conter duramente os revoltosos. Bom, então eles enviam para cá o Barão de Caçapava, um cara que era conhecido aí pelos seus métodos nada ortodoxos. E aí então ele vem para cá, cara, para essa região. Não foi para abafar, acabar com a rebelião. Ele vem para cá com o intuito de exterminar um a um todos os cabanos, todos os revoltosos da região. Bom, e assim ele começa uma caça às bruxas. Os cabanos foram duramente reprimidos, muitos deles foram assassinados. Eduardo Angelim foi preso, enviado para Fernando de Noronha. É o lugar onde você quer passar férias hoje em dia. Antigamente era utilizado aí para mandar aqueles prisioneiros que a gente queria que estivesse bem longe. E aí então os cabanos começam a ser duramente perseguidos. Muitos deles pegaram aí essas redes de rios e igarapés em canoas e começam a fugir dessa região em direção à floresta amazônica, direção ao nordeste. Cara, e o cara não se contentou com os fugitivos, não, os caras já foram embora, abafamos aqui a rebelião. Ele começa aí a contratar então mercenários para irem atrás dos cabanos. Cara, no meio dessas matas, no meio da floresta amazônica, há relatos até de cabanos que chegaram ao litoral nordestino, de tanto que eles fugiram do caça-papo. Quando eu falei aí que os caras foram perseguidos e sobrou pouca gente para contar a história, cara, tô mentindo não. Em 1833, ou seja, 2 anos antes da cabanagem, a população de Belém ela era estimada em 119 mil habitantes. Em 1840, 5 anos após a cabanagem, ela era menor do que 90 mil habitantes, ou seja, mais de 30 mil pessoas tinham sido mortas ou fugiram da região. Sobraram apenas crianças, idosos e mulheres. Basicamente isso. Para você ter noção, só em 1860 que a população de Belém volta a ter um número aí de 119 mil habitantes. Então demorou aí um bocado para poder conseguir novamente a população voltar a crescer aos números lá da década de 30. Confesso que aquela naturalidade de correr uma meia maratona não existe mais, cara. A pandemia realmente ela mudou aí alguma coisa aqui dentro, que eu tenho às vezes até feito bons tempos para 5, 10K, mas cara, passa dos 15K, a minha perna realmente desobedece, cara. Cheguei aqui no quilômetro 17, vou andar 100 metros aqui, depois voltar a correr um pouquinho mais. Porra, tô sentindo, cara, tô sentindo mesmo, tô muito cansado.
Lembrando que de hoje aí para 50 dias, daqui a 50 dias exatos, eu vou correr uma maratona, né? Desde 2019 eu não faço uma maratona. E aí 2020 veio a pandemia, né? Então tô esse tempo todo sem correr uma maratona. E cara, vou ter que rebolar aí nesses 50 dias para adquirir essa resistência e correr aí a Maratona do Rio, dia 19, né? 19 de junho. A história dos cabanos, ela demora aí a aparecer na literatura. O primeiro registro data de 1865, quando o Barão de Guarujá, ele escreve aí um livro contando a história dos cabanos. Cara, mas ele senta o pau nos cabanos, velho. Ele literalmente marginaliza o movimento, né? Dá toda a razão aí ao governo regencial. E aí então a história dos cabanos, ela acaba se tornando uma história meio marginalizada. E isso vai durar alguns anos. Já em 1930, o escritor, historiador, marxista Caio Prado Júnior, ele escreve aí um livro então contando a história dos cabanos numa ótica completamente diferente, né? Dando total protagonismo aos cabanos revoltosos aqui da região do Pará. A história dos cabanos então, ela sempre ficou ali entre a cruz e a espada, né? Ela sempre foi muito utilizada como um instrumento político partidário. De um lado, a história era contada, né, de forma que os cabanos, eles eram exaltados. De outro lado, a história era contada de forma que eles fossem marginalizados. Então, com isso, demorou muito aí a se entender os fatos, né, e a saber exatamente o que tinha acontecido aqui no século XIX. Getúlio Vargas aí, durante a ditadura do Estado Novo, também utiliza aí a história dos cabanos para poder fazer aí uma propaganda política. Deixa eu andar aqui um pouquinho. Ele conta, né, reconta a história dos cabanos como um movimento, né, em que o povo se rebelou contra as elites oligarcas aí que dominavam o país. Assim como ele tinha se levantado contra a República do Café com Leite. Getúlio Vargas então põe fim aí à República do Café com Leite, né, onde se alternava no poder aí líderes, né, de São Paulo e de Minas Gerais. Quilômetro 19, mais um posto. Tá acabando, vamos lá. Falta pouco. Valeu, amigo. Valeu. Cara, deixa eu dar um outro parênteses aí na história. E eu sempre jogo limpo aqui. Essa prova é a segunda edição dela. Ela teve em 2019. E a edição de 2019, pelo que eu fiquei sabendo, assim, teve alguns problemas, principalmente com água. Faltou água aí em alguns postos. Então muitos corredores, acho que o dia estava muito ensolarado também, então muitos corredores ficaram sem água durante um bom período aí. Então isso gerou muita reclamação. Muita gente até falou que não viria para a prova por conta dos problemas da última edição. Bom, eu fui convidado para a prova, fui convidado para ser embaixador da prova, e independente disso, eu tô aqui para falar o que eu tô vendo, tá? A prova é aferida, percurso aferido, certinho, 21 km e 97 metros. E a prova teve posto de hidratação no quilômetro 5, 10, 15, entre o 14,5 ali mais ou menos. Agora aqui no 19, né? E aí a gente vai chegar ali agora nos 21K, água gelada, liberada ali, quantos copos quisesse pegar. Então, a prova hoje, do dia 30, né? A prova de 21 km, eu não tenho do que reclamar da prova. Amanhã teremos outra prova, não vou estar aqui, amanhã aos 42. Vamos ver depois aí os comentários. Pelo que eu tô vendo e vivendo hoje, eu quero deixar aqui meus parabéns aí à organização. Tudo muito organizado, toda hora passando gente aqui da prova, vendo se tá tudo bem, se tá tudo tranquilo. Como vocês podem ver, é uma prova de acostamento, né? Então a gente tem os carros aqui passando, mas a gente tá aqui no nosso cantinho. E toda hora tem gente aqui passando do staff, com moto, carro, com pisca-alerta ligado, nos trechos assim, um pouco mais complicado. Então eu tô me sentindo aqui assistido pela organização da prova, beleza? Vamos continuar a nossa história. 19,5, cara. Deixa eu voltar a correr aí. Bora que tá acabando. Em 1985, quando a Revolução da Cabanagem aí completaria 150 anos,
O então governador Jader Barbalho, ele contrata aí o arquiteto Oscar Niemeyer para fazer aí um monumento aos cabanos. Cara, eu ainda não perguntei para nenhum paraense o que eles acham do monumento. Eu acho que o Niemeyer não estava muito inspirado naquele dia. É bem feio. Eu particularmente não achei muito legal não, mas talvez tenha ali um significado que eu não conheço. O monumento está lá situado em Belém e é um dos marcos então da cabanagem. Durante muitos anos, mesmo aqui, não se falou muito em cabanagem. Era uma história meio esquecida, né? Como eu falei, essa história ela acabou ganhando um cunho meio político, então político partidário. Muitos contam a história de uma versão direita versus esquerda, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, nem existia direita e esquerda naquela época. Bom, o povo contra as elites, a minoria, né, oprimindo a maioria. E aí então essa história ela acabou assim sendo contada de uma forma meio confusa e não se falava tanto assim. Então em 1985 a gente tem aí a construção, né, do monumento aos cabanos. Depois vem aí o governo do PT, o Partido dos Trabalhadores assume o governo em Belém, e aí então começa a fazer uma releitura, né, dessa história, muda aí o nome de muitas ruas para o nome de líderes da Revolução da Cabanagem, constrói-se aí também a Aldeia Cabana, que é onde tem os desfiles de escola de samba de Belém. Então quer dizer, os nomes ligados à cabanagem, o nome cabanagem, né, começa a aparecer mais nas ruas, praças, monumentos, e aí então se espalha mais a história da cabanagem, uma das histórias mais cruéis, o maior massacre, né, de todas as revoltas que nós tivemos no Brasil. Sem dúvida alguma, a cabanagem foi a que teve mais vítimas, mais mortos, e isso tudo aconteceu aqui em Castanhal, né, passaram os cabanos, fugiram, vieram para essa região e ocuparam toda essa região aqui da província do Grão-Pará. Terminando a prova, terminando minha história, e já já vocês vão me ver chegar lá. Bora terminar isso aí. A voz dos cabanos, nasci na terra dos cabanos. Eu sou guerreiro dos cabanos e eu sangrarei na terra dos cabanos. Portal de Castanhal, Castanhal Esporte Clube. Tem que entrar aqui agora para acabar a prova. Boa, garoto, parabéns, é isso aí. Finalizando aí a Cabanos Marathon. Cara, prova duríssima para mim. Do 14 em diante, realmente eu senti muito. Minhas pernas estão aqui que só eu sei. Ainda tem o fator aí de contar a história, que fica mais ofegante, tem um desgaste um pouco maior. Mas tá aí, finalizando a prova. Mais uma medalha, mais uma meia maratona. Vamos registrar esse final aí. Isso aí, galera. Fim de prova. Alguém me arruma a panturrilha. Acabou. Parabéns, garoto. Valeu, Maurão. Mano. Foi doido, hein? Deixa eu pegar minha medalha aqui, que essa foi merecida. Show de bola, arrasou! Valeu, galera, aí, ó. Cabanos Marathon, fim de prova. Deixar aqueles recadinhos aí que eu sempre deixo. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sininho aí para você ser notificado. Deixe seu joinha. Siga também nas redes sociais, Facebook, Instagram, tudo canal Corre Cadu. Galera, fui!